Esteja tomando. Muito bem, turma, a gente vai dar início já à live de hoje. Uma ótima noite a todos. Vou só aguardar só um pouquinho aqui, certo? O pessoal aí entrar, vou tentar acompanhar, fé em Deus aqui, para dar tudo certo. Ó, bom, né? Patrocinador aí jogando duro. Ótimo. Tentar acompanhar aqui. Valeu, ótima noite a todos. Eu sou Devan Silva. A partir de agora estaremos no bate-papo aqui, a segunda live da Brigada Voluntária Anjos da Vida de Conceição do Coité, certo? A gente vai trabalhar com um tema aí que não é comum, vamos dizer assim, o pessoal tá fazendo live, conversando sobre esse tema, mas eu acredito que seja muito importante a gente também ter outros assuntos, não só essa questão de pandemia, essa questão do Covid-19 aí, mas também assuntos que venham a sanar a dúvida de pessoas aí no nosso dia a dia cotidiano, legislação de trânsito, direção defensiva. Eu abracei a causa desde 2014 e eu acho muito importante, tá bom? Eu sou Devan Silva, sou instrutor de trânsito, eu trabalho com Anjos da Vida, prestando serviço voluntário na parte de atendimento pré-hospitalar e instrução. A importância dessa parte de educação. Desde 2010 a gente tem esse projeto no Anjos da Vida, não só o resgate de pessoas, aquele atendimento humanizado, a gente também trabalha com prevenção, ensinando as pessoas como proceder. Nesse período certo da pandemia, a gente não está tendo essas atividades, essas campanhas educativas, as palestras nas comunidades. E, como por outro exemplo também, as campanhas, né, para conseguir recursos para a gente melhorar o atendimento. A gente suspendeu algumas atividades, mas continua o resgate de vítima, né, a Brigada Anjos da Vida. E esse tema, direção defensiva, certo? Eu venho trazer porque ainda existe uma grande quantidade de ocorrência, de acidente no trânsito, tá bom? Eu vou deixar em aberto também para, de vez em quando, dar uma paradinha assim, tentar interagir com vocês. Eu quero que vocês participem, falando sobre alguma norma, alguma atualização, tirando as dúvidas. Como eu falei, sou instrutor de trânsito, já trabalhei em autoescola, mas eu tive uma visão diferenciada em relação a não ser só instrutor de autoescola, porque segurança no trânsito é um direito de todos, né? A educação para o trânsito é um dever do Sistema Nacional de Trânsito, mas a gente percebe que ainda não está com tanta eficácia. Eu acredito também que é de suma importância conhecimento sobre educação no trânsito ainda na escola. Acredito que é muito importante, por isso que eu venho falar sobre esse tema, tá bom? Deixa eu só ver se o pessoal que está participando com a gente aí, rapaz, dá uma boa noite à turma boa. Certo? Que tá aí. Alô, David tá com a gente aí. David foi que tava na última live aí, certo? Jogou dura a humanização aí no traumatizado. E agora perdi as mensagens, mas eu vou estar lembrando aqui. Meu amigo aí, Lucival, também participando com a gente. Pessoal, qualquer coisa vocês mandam as perguntas novamente, certo? Se eu não acompanhar aqui, porque às vezes eu me atrapalho aqui no celular, tá bom? Beleza? Então qualquer pergunta aí pode continuar. Como eu havia falado, direção defensiva, legislação de trânsito. Por que falar de direção defensiva? Ainda está havendo muito acidente. Apesar dessa questão da pandemia, essa questão do isolamento social, o pessoal ainda
ingere bebida alcoólica, sai com seus veículos, não respeita as normas de circulação e conduta e ainda assim está acontecendo muito acidente. Recentemente o pessoal está socorrendo aí vítimas de acidente. Um dia desse eu ajudei uma vítima, né, um paciente, porque simplesmente perdeu o controle da moto, o capacete estava no cotovelo, certo? Então foi lá em Riachão. Lembrei quando eu vi a Lucival aí tá assistindo a gente. Lucival depois chegou com a equipe e prestou o atendimento hospitalar da vítima. Então ainda está ocorrendo muito acidente e a direção defensiva vem para a gente diminuir esses índices de acidente. A gente vê as pessoas transitando na noite com itens dos veículos em desrespeito com as normas, certo? A gente vê o pessoal com uma simples lanterna apagada, né, que poderia estar colocando essa lanterna nos veículos para evitar esses acidentes. Já teve muitos acidentes também com esses itens que é obrigatório aí, e o pessoal não está utilizando, né, os equipamentos obrigatórios, certo? Por exemplo, o capacete, algumas pessoas usam porque tem a lei que obriga para não pagar a multa, certo? A multa de capacete aí o pessoal usa para não pagar. Mas o que ocorre? Tem gente que vou ali na zona rural e não quer usar. E aí já teve vários acidentes onde ocorre o que? Traumatismo. A principal causa, né, que quando um acidente de moto é o traumatismo craniano. Justamente quando a pessoa está sem o capacete. Ou quando está com o capacete, eles utilizam no cotovelo. Então eu venho através desse trazendo um pouco também de direção defensiva, justamente para que, vamos dizer assim, eu tentando aqui acompanhar, para estar mandando um alô pessoal. Lucival está aí com a gente, Cecília, tem como me ajudar aí se puder. Pessoal que está acompanhando aí, eu estou tentando aqui ver alguns comentários aqui, mas eu estou um pouco atrasado. Neriane, certo? O pessoal está entrando aí. Vamos lá. E aí eu venho falar também um pouco da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, que é a lei, né, do trânsito, é o Código de Trânsito Brasileiro aqui do Brasil. Então, essa lei vem trazer o que? Os princípios básicos segurança no trânsito. Então ela vem com um princípio de defesa da vida, preservação do meio ambiente, certo? E é isso aí, segurança no trânsito. A lei trata sobre esses aspectos justamente porque o trânsito em si, desde a antiguidade, desde muito tempo, já vem crescendo. E aí, se não tivesse essas leis, teriam mais acidentes. E mesmo com as rigorosidades, ainda sim ocorre muito acidente. Recentemente teve uma atualização que alterou esses valores, né? Que quando você infringe uma norma, o que ocorre? Multa, né? Vem as penalidades. Dependendo da situação, tem medidas administrativas, que é também uma penalidade lá, tem outras situações. Então, mesmo aumentando, mesmo sendo mais rigoroso, certo? O pessoal continua infringindo as normas de circulação e conduta, as regulamentação. A gente vê pessoas, contramão, certo? A gente vê pessoas não respeitando o limite de velocidade. Imagine só, antes era só a multa simples, excedeu o limite de velocidade, multa. Só era multa, pagava ali uma multa gravíssima, antes era 190, estava tranquilo. O que ocorreu? Estava tendo ainda muito acidente, esses acidentes por excesso de velocidade, certo? Geralmente são fatais quando ocorre a colisão. Então, o que eles fizeram aí? Aumentaram os valores. Em 2016 teve um aumento de valor na nova lei em 13.281. Então aumentou esses valores, certo? Mas mesmo assim, com esse aumento dos valores, continua tendo acidente. Aí o que fizeram nessa mesma lei, suspensão do direito de dirigir ao
automaticamente uma pessoa que excedesse o 50% a mais da velocidade, por exemplo, se envolvesse num acidente, automaticamente suspensão, certo? Então, mesmo tendo essas regras, essas leis, o pessoal ainda continua se envolvendo em acidente, certo? Então, o pessoal está só assistindo. Vou falar um pouco sobre especificamente ambulâncias, certo? Vou tentar acompanhar aqui. Especificamente ambulância. Algumas pessoas no início do atendimento pré-hospitalar, antes da vida, muita gente, o pessoal que queriam criticar um pouco, falavam sobre o uso da sirene, certo? Houve uma crítica do pessoal sobre a questão do uso da sirene. O que ocorre? A legislação fala, no artigo 29 lá do CTB, se eu não me engano, que eu não sou especialista em trânsito, eu sou instrutor de trânsito, tenho conhecimento sobre o Código de Trânsito e venho falar um pouco sobre essa questão, especificamente veículo de emergência também, para que o pessoal tire essa dúvida, beleza? Então o que ocorre? Dentro da Lei 9.513, nesse artigo, fala sobre os veículos de emergência, certo? As ambulâncias fazem parte desse veículo. O uso da sirene em serviço é obrigatório. Por quê? A vida é um bem precioso. Como eu já falei no Código de Trânsito, em relação à defesa da vida, a vida é um bem precioso. Então, o uso da sirene e das luzes intermitentes é legal. É obrigatório que os condutores, os veículos de emergência utilizem a sirene. Então, quando você vê um veículo de emergência com as luzes intermitentes, com a sirene em serviço, é porque a lei permite. Mesmo assim, o que ocorre? Tem gente que fica na frente, obstrui o trânsito, certo? E essa obstrução do trânsito, algumas pessoas não sabem. Quando você para na frente da ambulância, impedindo que ela passe, é uma infração gravíssima. Imagine só, uma infração gravíssima. Você vai pagar a multa de 293 e alguns centavos, certo? Se você parar na frente da ambulância, certo? Não pode parar. E além dessa multa, você perde o direito de dirigir, certo? Eu estou falando um pouco sobre legislação de trânsito porque vamos ter outras lives, certo? Tem uns colegas aí com outros temas. Talvez eu volte também com outro tema, certo? Voltado à importância do APH, ao suporte básico de vida, para a sociedade. E eu escolhi direção defensiva porque sempre as pessoas tinham dúvida. Processo de habilitação, como é que vai ficar a habilitação? Como é que funciona para ser um condutor de veículo de emergência? O que eu preciso fazer para ser um condutor de veículo de emergência? Certo? Então a participação é muito importante. Já tem aqui, deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui, que estou com dificuldade aqui, certo? Ótimo. Sabemos que os acidentes em nossa região é um agravante devido à falta de suporte avançado de vida. Sendo disto, o trânsito como um condutor deve se portar diante da visualização da viatura, certo? Veículo de emergência. Pronto, deve estar colaborando aí, é importante isso. Vou falar novamente, veículo em serviço de emergência. As ambulâncias, elas gozam de prioridade de passagem, de circulação, certo? Parada e estacionamento. Em serviço, elas gozam de prioridade, certo? Então, com isso, você, motorista, você, pedestre, as pessoas em si, quando visualizar a ambulância, é importante você tomar alguns procedimentos. Se você tiver de carro, de transporte, você vai para o lado direito, deixando a esquerda da via livre para que a ambulância passe. Porque, como eu já falei, a vida é o bem mais precioso e os condutores precisam chegar até a vítima. Então, quando você, como pedestre ou com outros veículos, com algum veículo, estiver no trânsito e visualizar a ambulância vindo em sua direção, você tiver com o seu veículo, vá para o lado direito e deixe a passagem da esquerda livre. Não tem como ir, você já está mais para a esquerda, tem como você libere a passagem da ambulância.
Ah, você está como pedestre, tá andando na rua, ouviu uma sirene, vá para a calçada e aguarde o veículo passar. Porque às vezes as pessoas não se atentam a isso e pode ficar, continua a atravessar e aí o veículo vai vir e pode ocorrer outro acidente, certo? Então, essa questão de respeitar a norma de circunvalação e conduta é muito importante. Tá aí, David, muito obrigado. As pessoas devem sim se atentar e respeitar essa prioridade que tem um veículo de emergência em serviço, certo? Está lá no Código de Trânsito Brasileiro, especificando, se eu não me engano, artigo 29, certo? Quem quiser conhecer um pouco, é fácil, existem alguns aplicativos que falam sobre a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Quem quiser conhecer um pouco mais as normas de circulação e conduta, é muito importante. Por que eu escolhi esse tema também? Nem todo mundo fez autoescola ainda. E aí, o que ocorre? Existe a lei, a regulamentação para pedestre, ciclista, e aí as pessoas não se atentam a todos os seus deveres em relação ao trânsito. Por exemplo, o pedestre em si, ele não pode ficar andando no meio da via, né, do trânsito ali, onde passam os veículos, certo? O pedestre tem o lugar do pedestre na calçada, mas algumas pessoas acham que tem prioridade de passagem em todo o tempo e aí não olham para o lado e atravessam. Então existe a regulamentação também para o pedestre, existem os deveres do pedestre também no trânsito. Uma via de trânsito rápido, o pedestre não tem prioridade de passagem. Se é trânsito rápido, os veículos estão transitando, certo? E existe também regulamentação específica também para ciclista, certo? Os veículos maiores tendem a proteger os menores e assim chegar até o pedestre. Mas o que ocorre? Dentro dessa cadeia aí, tem o ciclista, certo? Não tem proteção, está no trânsito, certo? Quando tiver mais alguma pergunta, me ensinar. Está no trânsito, beleza? Então, imagine só, algum ciclista não segue as regras de trânsito, a norma de circulação e faz o quê? Simplesmente contramão. Já teve sim atropelamento, já teve colisão envolvendo ciclista. Por quê? Algumas pessoas não respeitam essa norma e aí vai em contramão, acha que o ciclista, por não estar dentro da lei, anda na contramão. Aí é onde está o perigo, certo? Então, tem a regra para proteger o ciclista, que você como condutor vai transitar a mais de 1,5 metro, certo? Você vai na rodovia lá, tem um ciclista lá na sua mão, no acostamento, você vem com seu veículo, 1,5 metro você vai passar com segurança, certo? O ciclista também, por si só, evitar transitar no meio da via, certo? Então, beleza? Uma pergunta. Qual a importância do condutor de veículo de emergência na cena do sinistro? Quais os seus deveres? Pronto, veículo de condutor de emergência, certo? Tem um curso específico, certo, para o condutor de veículo de emergência. Além dessa especialização, ele tem que ser capacitado em atendimento pré-hospitalar, certo? O condutor não é só um condutor, tem uma habilitação, você condutor de ambulância, não. Ele tem que ter um treinamento de atendimento pré-hospitalar, ele tem que ter conhecimento de suporte básico de vida. A importância dele é o seguinte: bom, na nossa região é muito difícil, né? Muito antes da brigada já não tinha equipe de emergência. Bom, surgiu a brigada, sanou esse vazio que tinha em Coité, mas tem muitas cidades que quem vai atender é os motoristas de ambulância, um exemplo, dos municípios. Então, por que é importante ter esses conhecimentos técnicos? Porque a vítima precisa de uns cuidados especiais. Bom, um traumatizado vai precisar ser removido de forma adequada. Então, o condutor de emergência, por conhecer não só as leis e regras de trânsito, ele tem que ter também um treinamento de atendimento hospitalar para poder ajudar no socorro às vítimas de acidente. Então, o condutor não é simplesmente só um condutor de emergência, ele é um socorrista, certo? Então, ele é um socorrista que vai dar
esse suporte também no atendimento, certo? É muito importante, sim, o socorrista, e ele também é capacitado aí. O condutor, na verdade, é capacitado como socorrista. Deve ser, não é qualquer motorista que vai ser, vamos dizer assim, condutor de veículo de emergência, tá bom? Falando em condutor de veículo de emergência, além desses cursos, ele tem que ter uma idade, né, maior de 21 anos, de certo ser, porque ele vai exercer uma atividade, né, mais avançada, então é muito importante isso, ter essa idade, além da habilitação ter essa idade, justamente por questão de segurança, tá ok? Então, muito importante o condutor de emergência aí. Tem outra pergunta? Tem, pode ir. Atrapalhar o caminho das viaturas gera quais consequências? Bom, eu falei um pouquinho rápido, né, em relação a isso. Já teve, antes de eu aprofundar nessa pergunta, já teve situações, né, nesses anos de emergência, de pessoas que não valorizaram a equipe de resgate, atrapalhar até nisso, né, no deslocamento. É o pessoal da brigada, está com a sirene ligada ali, eu não vou dar passagem não. Então já teve gente que fez isso. Mas o que ocorre? É infração de trânsito, certo? É infração de trânsito gravíssima, certo? Valor de 293 e alguma coisa, certo? Essas frações aí, tem essas alterações, vai ter todo ano, né? Porque agora mudou o sistema. E então o que ocorre? É infração gravíssima e ainda conseguindo identificar e parar esse infrator, ele vai ter a CNH suspensa. Então existem alguns casos aí específicos que automaticamente cometidas leva à suspensão da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. E são esses casos justamente que agravam a vida, certo? Então várias infrações aí que agravam, como por exemplo, transitor alcoolizado, além de ser um crime, né, tem essas questões aí, como penalidade, além da gravíssima, vezes 10, se não for reincidência, isso significa que vai ser em torno de R$3.000, se não for reincidente, mas se for reincidente, isso daí dobra e pode ser até mais valores, porque ele vai ter os agravos, certo? Aí são outros fatores, mas voltando a parte de atrapalhar a ambulância em serviço, e isso gera multa, é infração de trânsito gravíssima, porque pode atrapalhar, pode estar atrasando o socorro, né? Então pode atrapalhar e levar a óbito, a uma vida, certo? Esse atraso, por isso que é infração de trânsito gravíssima, tá bom? É isso. Bom, além dessas situações, em relação aos veículos de emergência, especificamente eles gozam de prioridade de passagem, certo? De circulação, de parada e estacionamento. Por isso que às vezes você vê ali, um socorro rápido ali, parou, se possível, fechou o trânsito, pronto. É porque as ambulâncias têm essa prioridade. Algumas pessoas falam de trânsito ainda sobre essa questão de socorro, ocorre um acidente, né, sem vítima, a vítima levantou o troco. Algumas pessoas obstruem o trânsito. Infração de trânsito. Não pode obstruir mais se não houver vítima, certo? Desde a greve dos caminhoneiros, que colocaram aí essa lei, porque o pessoal utilizava o veículo, o próprio carro, para obstruir, né, a passagem ali no trânsito. Com isso, como forma de penalizar, né, esses motoristas na época da greve, colocaram o quê? Como infração de trânsito, obstruir o trânsito com o seu veículo. Então, isso também não pegou só para os motoristas na época, pegou para todos os motoristas agora, que é uma infração de trânsito, é gravíssimo obstruir o trânsito com o seu próprio veículo. Então, quando você for ajudar em um acidente de trânsito, não tem vítima, tira os veículos da via, tem que desobstruir o trânsito, certo? Pode seguir, tá perguntando. Oi?
Pode seguir. Pode seguir? Um alô para Anjos da Caatinga, galera de Nova Fátima. Pronto. E bom, alô, turma boa, galera de Nova Fátima aí. Anjos da Caatinga. Eu tava conversando com o Diego aí tem um bom tempo, mas depois essa correria aí, deixei, né, Diego? A gente, faz tempo que a gente conversou aí. Um abraço, turma boa aí, Anjos da Caatinga aí. O pessoal também presta serviço, né? Tem uma equipe de emergência lá em Nova Fátima, certo? É isso aí, uma ótima noite a todos. Estamos falando um pouco sobre direção defensiva e legislação de trânsito, certo? Eu escolhi esse tema porque eu também eu tenho como profissão também, eu sou instrutor de trânsito, de autoescola. Quem tiver alguma dúvida voltada também a processo de habilitação, autoescola, presenciou alguma cena, né, e ficou na dúvida se era realmente legal aquela cena, pode estar batendo um papo aí. Parece que a concorrência, eu escolhi um horário aí que o pessoal está assistindo a novela aí. Mas não tem problema, tem algumas pessoas acompanhando aí, a gente bate papo. Lembrando também que se você quiser algum tema, você já pode aproveitar essa live aí e sugerir um tema para uma outra live, certo? A gente está com os parceiros, as pessoas, os membros aqui, a gente está vendo aí os melhores temas aí futuros, certo? Para o pessoal interagir, para a gente, vamos dizer, disseminar mais, um pouco mais conhecimento. A sequência de live é conhecimento, né? A gente interagir aí com alguns aspectos. Bom, voltando um pouco ao trânsito, né, daqui também de Coité, a gente sabe que existem algumas situações aí que o pessoal tem que se atentar, certo? Porque tem situações que a ambulância precisa se deslocar. E aí a gente já se deparou com pessoas contramão, certo? Então, se atente ao trânsito, observe a sinalização para evitar esse confronto, vamos dizer assim. Ainda continua tendo acidentes urbanos, certo? Aqui dentro no centro, né? Em outras cidades também, e a decorrência é isso: o pessoal transita contramão, o pessoal excede o limite de velocidade, certo? Cada via tem a sua velocidade de segurança, então com isso ocorrem acidentes. Então é importante que o pessoal se atente a isso, tá ok? Uma pergunta de Jânio Ramos. O que você acha da obrigatoriedade do exame toxicológico para a categoria D? Bom, é o seguinte, em relação ao exame toxicológico, até o pessoal não quis falar muito, né, no Senado, em relação ao Senado Federal, né, que ainda passou aí recentemente aí sobre essa questão, alguns temas aí do Senado Federal. Aí o pessoal lá, os deputados, não falou muito em relação ao toxicológico. Disseram que não era prioridade agora, né? Mas estamos vendo aí para ver se eles tirem, né, totalmente aí, mas ainda tá para ver isso. Em relação, eu sou contra. Eu paguei, né, muito caro esse exame toxicológico. E imagine só, eu não transito, eu não ando viajando, né? Eu exerço a categoria remunerada, né, por conduzir veículo de emergência, por ser instrutor de trânsito, é obrigatório ter a categoria D. Então imagine só eu ter que fazer o exame toxicológico, pagar esses R$300, sendo que eu nunca usei nem pretendo usar drogas. E tem muita gente que não usa. Imagine só, 5 anos, né? Faz um exame toxicológico, uma pessoa menor de 65 anos, 5 anos para fazer novamente. O que ocorre? Aí passa 3 meses, vou fazer a renovação. Passa 3 meses sossegado, digamos um usuário, né? Passa 3 meses sem usar, vai lá, simplesmente tira lá o material e faz o exame e não dá nada. Por quê? Porque tem esse tempo de descanso do corpo. Em 3 meses já limpa o corpo. Então por que eu sou contra? Vai adiantar o quê? O cara usa lá 4 anos, depois que faz o exame começa a usar novamente, pronto, depois, e
e aí todos estão pagando, e aí estão aí vendo essa possibilidade aí de tirar de vez essa obrigatoriedade. O Senado também federal, né? Ainda por enquanto está federal, não foi para Senado não, perdão, a Câmara dos Deputados, certo? Câmara dos Deputados, né, já aprovou a primeira parte aí, vamos dizer assim, aumentando a validade desses exames, né? Então se um exame normal, né, a aptidão física lá e mental, vamos dizer assim, esse exame vale 5 anos, agora eles vão aumentar para 10, automaticamente a validade da carteira de habilitação vai ser para 10 anos, por enquanto passou pela Câmara Federal, aí vai para o Senado, para depois o presidente dar o ok lá. Então o que ocorre? Se realmente for aprovado no Senado, então toxicológico vai ser também em decorrência aí até esses 10 anos. Mas mesmo assim, não tem necessidade, porque o cara usa aí os anos todos, quando chega na época, realmente vai lá e fica sossegado, passa uns 3 meses sem usar, por isso que eu sou contra, certo? Além do preço, e logo no início foi 300, mas diminuiu um pouquinho aí para amenizar, mas muito caro, eu sou contra, e justamente porque tem essa questão da clínica específica, né? Você não pode escolher o local mais barato, tinha isso também. Eu vou... Jane completa aí, é o mesmo que fez a pergunta, diz: concordo com você plenamente, só encareceu e mostra ser totalmente inútil. Com certeza, é justamente inútil por causa dessa questão, esse tempo que passa aí, dá tempo o pessoal usar e aí depois ficar de boa, né? Então, vou falando um pouco, aproveitando e falando um pouco aí sobre a habilitação. Muita gente aí estava espalhando, aprovou, o presidente aprovou essa questão para 10 anos. Ainda não, viu, gente? Ainda não. O pessoal lá fez um pouquinho, vamos dizer assim, deu maçada, né? O deputado federal deu um pouquinho de maçada, mas conseguiu passar essa parte da validade, né? Para 10 anos. Aí agora vai para o Senado para poder aprovar. Espero que com isso também eles não aproveitem, não aumente, né, os valores dos exames aí, que é para ficar num preço acessível. A habilitação hoje está cara justamente devido a essas situações aí, certo? Então, acredito que essa questão da validade vai melhorar, vamos dizer assim, financeiramente, né, para a gente que trabalha e tem o seu salário ali, vai controlar. Mas, por outro lado, a gente vai ter também essa questão aí de avaliação de alguns vamos dizer, personalidades. A gente vai ter só essa questão aí que vai ficar uma avaliação de personalidade um pouco demorada, né? De algumas pessoas, que tem gente que não tem os requisitos, né? Consegue lá fazer, aí digamos que sofreu um acidente, bateu com a cabeça, houve alteração, mas continua transitando com aquela alteração psicológica, certo? Então, tem só esses fatores, mas acredito que vai melhorar muito aí para o pessoal se habilitar, que é importante, né? A Lei 9.523 fala que todos têm que conhecer, né, as leis de trânsito para poder transitar, e com isso possa ser que melhore, o pessoal queiram, né, investir na Carteira Nacional de Habilitação. Não é tão cara quanto um iPhone, né? Mas o pessoal acha um pouco cara, mas eu acredito que depois dessa aprovação aí, no futuro aí, quando o Senado aprovar, né, e o presidente também, possa ser que o pessoal busque mais ter essa habilitação devido aí ao tempo, né, que vai ter mais disponível a CNH. A luz tá boa, né? Tá. Então tá bacana. Tem uma pergunta, Claro. acho que é Casim Santos. Onde consigo o curso de condutor de veículos de emergência? Curso de condutor de veículos de emergência. Bom, consegue logo depois dessa crise. Vou explicar os locais. Os requisitos é o seguinte, condutor de veículo de emergência, a pessoa tem que ter 21 anos completos. E o que ocorre? Aí,
acordo com a sua categoria de habilitação, ele pode fazer o curso tendo qualquer categoria a partir da A, certo? Porém, só pode conduzir o veículo daquela categoria, certo? Então, esses cursos, quando passar essa pandemia, tem disponível em Feira de Santana, Simões Filho, Salvador. Na nossa região não tem, certo? Você vai passar um intensivão, uma carga horária de 50 horas aulas, geralmente é uma semana inteira, né, que eles fazem lá, 50 horas aulas e fazem esse curso de condutor de veículo de emergência. Lá vão abordar legislação de trânsito, direção defensiva, muito importante tem a disciplina Primeiros Socorros também, certo? Nesse curso, então você faz necessidades. Feira, Simões Filho também, em Salvador tem também esse curso, condutor de veículo de emergência, certo? Mas além desse curso é importante, eu aconselho você que quer fazer esse curso, aproveite e já inicia também fazendo outros cursos da área de atendimento pré-hospitalar. Vai ter um curso de primeiros socorros? Faça. Vai ter um curso de suporte básico de vida? Faça. Vai ter um curso de socorrista? Faça. Que aí quando você tiver a oportunidade de fazer o condutor de emergência, você já vai estar com outros cursos na mão e já vai estar mais capacitado, certo? Então, é importante esse curso aí, sim, é muito bom, uma carga horária de 50 horas, e aí o pessoal está, vamos dizer assim, regulamentando, na verdade, a profissão, que ainda não está, né, bem regulamentada, estão tentando aí, já teve já o projeto de lei, já estão, tá para aprovar aí. Deixa eu acompanhar, Jane, né, tá aí com a gente, Anjo da Caatinga. Deixa eu tentar acompanhar aqui algumas pessoas. Quando tiver algum comentário, pode falar, por favor. Pronto. Então, tá aberto também para você, vamos dizer assim, falar, indicar, né, uma próxima live. Qual é o tema que vocês desejam para a próxima live? Se vocês não colocaram o tema, parece que a gente vai ter que escolher outro, certo? É importante a participação de vocês. Eu acredito que no futuro bem próximo a gente vai ter a importância do suporte básico de vida para a sociedade, certo? Que é um projeto que eu trabalho em relação ao suporte básico de vida, e eu acredito que eu venho trazer e eu vou estar demonstrando na prática. Eu vou fazer de tudo para dar a gente fazer essa live em pé, certo? Para estar demonstrando também na prática para o pessoal participar aí. John está com a gente, Vicente está com a gente também. Tem uma pergunta. Tem? Tem. Caso Santos, o mesmo que perguntou anteriormente, ele questiona. Já tenho alguns cursos na área da saúde. Aí na brigada, vocês têm algum curso? O jovem, quem é? Cássio. Pronto. Beleza. Bom, recentemente a diretoria da brigada suspendeu um curso, né? Aqui tem um curso sim, de socorrista, certo? Sempre tem também suporte básico de vida, de primeiros socorros. Então é só acompanhar aí as redes sociais, que assim que acabar, né, esse cenário atual aí, vai ter sim algum curso aí disponível aí, porque com certeza todo mundo está com a sede, com a vontade de começar as atividades, certo? É só acabar aí essa pandemia aí, com certeza vai ter curso sim. É só acompanhar as redes sociais, tá bom? Que aí você vai ter novidade. A brigada assim tem alguns cursos, certo? É importante ter sim curso para você trabalhar nessa área, certo? Se gostar, melhor ainda, porque quando a gente faz o que gosta, fica perfeito, fica melhor o atendimento, certo? Pessoal, não tem mais agora não, né? Não. Então, deixa eu fazer algumas considerações. Que essa live, esse tema, legislação de trânsito, muita gente não interage, né? O objetivo, o que eu venho trazer, o objetivo é justamente porque eu acredito que a educação para o trânsito deve ser mais disseminada, certo? É importante que as pessoas compreendam, interajam, né? Participem e qualquer coisa tu me sinaliza se tiver algo importante. Pode ir. E que
desenvolva um pouco mais, certo? Essa questão da segurança no trânsito. A Lei 9.503, como eu já falei no início, fala sobre defesa da vida, preservação do meio ambiente, certo? É muito importante que vocês conheçam, né? Quem não tem habilitação pode estar assistindo, ouvindo, buscando. Pô, eu não tenho habilitação, mas eu tenho que andar dentro das regras, das normas, certo? E aí eu convido a você que tem dúvidas sobre o processo de habilitação, depois entrar no Instagram lá, pode adicionar, seguir lá, Devan Silva, pode me chamar, depois eu vou estar dando um apoio técnico aí, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o processo de habilitação, certo? Eu vou falar um pouco, algumas considerações finais, pessoal que parece que tem alguém batendo papo aí, né? O pessoal aí, eu não vou tomar mais tempo, certo? Vai deixar isso para outra live, certo? Com um assunto aí em um horário melhor, certo? Eu quero agradecer a todos que acompanhou, né, esse bate-papo, certo? Deixa eu ver, teve alguém que comentou aqui, deixa eu tentar acompanhar aqui, se eu não sair. Tá acompanhando aí? Cleberson Mercedes, ele deseja boa noite e elogia você, Ivan, pois já foi seu aluno na autoescola e conhece o seu excelente trabalho. Valeu, Cleberson. Realmente desde 2000 eu fiz o curso de instrutor de trânsito, em 2014, né, esses anos aí eu trabalhei em algumas autoescolas, certo? Fui instrutor prático, mas o que eu quis interagir, eu vi que a área de prático tinha muita gente, decidi fazer teórico, né? E mais a parte teórica também. Hoje eu presto serviço de vez em quando, né? Aula teórica em uma autoescola e nesses anos realmente eu conheci muita gente, o pessoal, eu adoro muito essa questão de interagir com pessoas e já teve realmente mais ou menos uns 250, 300 alunos, né, que já passaram pelas salas de aula na autoescola. Tem alguns que eu não lembro, alguns ainda eu vejo, a gente bate papo. Valeu, muito bom saber aí que lembrou o Cleberson, né, já participou das aulas, as aulas muito interativas, presencial lá, o pessoal interage, tira dúvida, então realmente muito obrigado aí pelo feedback aí, pelo apoio técnico aí. Deixa eu ver aqui, Vicente Santos, meu parceiro Vicente aí está participando com a gente. Deixa eu tentar aqui. Em um acionamento, qual a velocidade permitida em deslocamento de um veículo de emergência? Bom, vamos lá. Vicente Santos, meu parceiro aí, a gente já vem muitos anos aí fazendo alguns cursos juntos, né? O mais recente aí foi o técnico de enfermagem, parceiro forte. Valeu, Vicente. É o seguinte, ele falou aí, ele está colocando um assunto aí bacana em relação à velocidade, porque às vezes as pessoas ficam realmente com essa dúvida. Muito obrigado, Vicente, em relação a qual a velocidade. Bom, a velocidade máxima de uma emergência é a padrão da velocidade para todos os veículos. O que ocorre em algumas situações? Bom, nós temos uma via local. Uma via local, digamos vamos dizer assim, Cidade Jardim, por exemplo. Lembrar da Cidade Jardim e Mário da Caixa. Nós temos ali uma via local, né? Então, se eu for em uma via daquela, eu vou velocidade em 30 km por hora. Eu não preciso exceder aquela velocidade, certo? Eu estou em uma avenida, está livre, não tem trânsito, eu estou indo para uma emergência. Eu posso chegar a 60 por hora em uma avenida se estiver livre, certo? Eu estou na rodovia, mas estou dentro da rua. Dá para eu chegar a 80? Dá para eu chegar a 80? Posso chegar a 80, que é a velocidade máxima permitida. É uma velocidade. Quando a lei fala em velocidade permitida, quando a lei fala em velocidade máxima permitida, é justamente a que está no Código de Trânsito Brasileiro. Então, mesmo eu como condutor de emergência, eu tenho que seguir essas regras. Mas, existem alguns casos. Ligou para a equipe de emergência, certo? Ligou para a equipe de emergência. Tem uma pessoa que sofreu um acidente. A via está segura.
não tem uma sinalização falando, você deve ir a 80. Pronto, eu posso ir até 110, certo? Então, veículos, automotores, caminhoneta, certo? Então eu posso transitar em uma via de trânsito, uma rodovia, a 110 por hora. Então, até aí sim, seguindo essas normas de circulação e conduta, beleza? Então a velocidade máxima é a mesma para todos os veículos. Em alguns carros tem, um aumento, Uma certo? exceção grande. Tem, porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Quem dirige ambulância, quem já teve o prazer, a sensação, a emoção de dirigir, de conduzir um veículo de emergência, sabe que quando o telefone toca, que fala é acidente de trânsito, que quando a gente junta a equipe e vai para a cena, quando aperta na sirene, os batimentos estão ali a 80, vamos dizer assim, vamos dizer a 80 batimentos por minuto. Quando aciona a sirene, vai para 140, certo? Então, o que ocorre? Em alguns casos, o condutor está lá e aí, poxa, na ligação, o solicitante falou que a vítima está sangrando ou está em parada cardiorrespiratória. Aí, em alguns casos, sim, aí vai exceder o limite de velocidade, mas não muito mais do que 20%, 30% a mais da máxima permitida, tá ok? É isso aí, Vicente, muito obrigado aí pelo feedback aí, tamo junto, certo? Tem outra pergunta dele? Tem? Deixa eu ver se eu consigo. Existe uma lei que permite a luz intermitente da cor azul para a ambulância ou só pode exclusivo para a viatura de polícia? Bom, lá no artigo 29 também, se eu não me engano, do Código de Trânsito Brasileiro, fala sobre as luzes intermitentes, certo? Das ambulâncias, dos veículos de emergências, de socorro, de resgate. E lá no Código, na Lei 9.503, nesse artigo, fala, deixa bem claro, explícito lá que é intermitente vermelha. Só que o que ocorre? Recentemente, se eu não me engano, em 2017, houve uma resolução, rapaz, é muita resolução, já está em 900 e tantas aí o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Então, em 2017 houve uma resolução, e aí nessa resolução, não anotei aqui uma resolução específica, mas nessa resolução fala o seguinte, que as luzes especiais, quais são elas? Pode ser essa azul, pode ser sim utilizado nesses veículos de emergência, são exclusivos desse veículo. O estrobo também, estrobo é flash, se eu não me engano. Então, essas luzes especiais, como a azul, sim, pode, através dessa resolução ele deixa bem claro. E os estrobos podem ser usados sim em veículos de emergência, exclusivamente em veículos de emergência. Então não adianta o pessoal vir com um carro ali normal e botar uma luz azul, não. Exclusivamente em veículos de socorro e emergência. Então, as ambulâncias realmente, através dessa resolução, não me lembro o número, gente, que é muita resolução, realmente pode sim, passou a poder utilizar também da cor azul essas luzes especiais. Mas só são esses veículos de socorro, de polícia e emergência, certo? Outro veículo, por exemplo, um veículo de serviço da prefeitura só pode aquela amarela que fica girando, certo? Então, mas o veículo de emergência pode sim colocar essas luzes especiais, certo? A partir dessa resolução. Valeu, Vicente. Machine Bordados comenta, mas tem muitos condutores que não respeitam, né? Realmente, como eu falei, alguns condutores não respeitam as normas de circulação e conduta. Tem a questão de excesso de velocidade. Na situação de emergência, é porque assim, a lei fala lá que os veículos de emergência têm prioridade de passar, certo? Se tiver seguro, dá para exceder. Mas já teve situações em cidade grande que, com a falta de respeito, aí ocorre muito acidente. Realmente tem algumas pessoas que não respeitam a norma de circulação e conduta. Valeu, Vicente. Um abraço aí. E aproveitando aí, o pessoal já pode estar sugerindo os próximos temas, certo? A gente vai continuar com as lives do conhecimento, vai ter colegas aqui, outros profissionais aqui que vão estar interagindo, certo? Com a gente, vão estar trabalhando com outros temas,
com a live do conhecimento aqui da Brigada Voluntária Anjos da Vida. Bom, quem não me segue ainda no Instagram, devansilva.tech, né? No Facebook também está Devan Silva, certo? É o nome artístico. Agradecer a participação de todos aí, uma ótima noite. A concorrência com a novela aí foi forte, mas o pessoal manteve firme aí, algumas pessoas aí continuou firme aí na live. Eu já sabia que ia ser poucos, é um tema que nem todo mundo acompanha, nem todo mundo gosta da questão da legislação de trânsito. Eu vou estar aprofundando mais, vou iniciar uma graduação em segurança do trânsito, graças a Deus consegui pelo ProUni, ou sorte. E aí eu vou continuar com esse projeto de trânsito, porque eu acredito realmente que seja muito importante aí continuar com a educação para o trânsito, certo? Antes da Caatinga aí também dando feedback aí com a gente, valeu pela participação. Eu espero um dia a gente se encontrar aí, treinar a galera toda junto aí. O pessoal do Nova Fátima aí, é importante isso, interagir. Quando acontece um acidente nesse momento de passagem pelo acostamento, como é o trâmite em relação à punição do condutor? Bom, em relação a passar pelo acostamento, bom, justamente, na verdade, quando o trânsito está obstruído no meio da via e só tem o acostamento para os veículos passar, se for essa a questão da pergunta, qual que você me retifica aí? É isso mesmo, ela quer saber. Pronto, o que ocorre? Realmente o Código de Trânsito fala lá que nesses casos pode passar pelo acostamento, certo? Por quê? Se o veículo está no meio da via, né, vamos dizer numa rodovia, não pode tirar porque tem vítima, certo? Se tiver vítima, não retira do local. Se não tiver vítima, retira do local, desobstrui a via. Então, os outros veículos podem passar pelo acostamento, não vão ser punidos por isso, porque se eles ficarem aglomerando, vai obstruir o trânsito e pode dificultar o socorro. Então, já teve muitos casos de pessoal parar, né, para ver o acidente e aí dificultar o socorro, porque aí não tem como a ambulância chegar a ter um acesso mais rápido lá à vítima. Então, por isso que pode sim passar pelo acostamento. Ela completa, Van, se acontecer um acidente nesse momento da passagem pelo acostamento, qual é a punição que vai ocorrer a esse condutor, esse motorista? Pronto. O que ocorre? Às vezes, eu acho que eu estou entendendo um pouco a tese aí. Ocorreu lá a situação e aí tem a equipe de emergência. E de repente houve uma falha na sinalização e aí esses carros que estão passando pelo acostamento provocam outro acidente. Bom, essa questão aí da punição, se ele fugir, a infração é gravíssima. Mas se ele prestar o socorro, ajudar no socorro, realmente não vai ter punição em si, porque o Código de Trânsito libera a passagem, né? Se tiver liberada lá a passagem para ele passar. Mas se tiver uma sinalização, vamos dizer assim, obstruindo, para que não possa passar pelo acostamento, aí sim vai ter a punição, eu digo assim, pelo Código de Trânsito. Mas ele vai ser punido se houver lesão. Ele vai provocar outro acidente, houve lesão? Com certeza vai ser punido. Não pelo Código de Trânsito, mas aí vai ser pelo Código Penal, certo? Porque se houver um processo, claro, vai ter essa punição por lesão, certo? Se ele realmente provocar o acidente, porque teve lá a sinalização e ele passou e provocou o acidente. Nesse caso, se for como eu entendi, realmente vai ter uma punição, não pelo Código de Trânsito brasileiro, porque lá não especifica essa questão. Na verdade, pelo Código de Trânsito, autoriza a passagem pelo acostamento, sim, se a via estiver obstruída, certo? Mas se não estiver obstruída, ele tem que passar normal, beleza? Vai haver a punição, sim, nesse caso aí, penalmente, certo? Pode ler esse comentário, beleza? Clebson, Clebson ele é aluno, né? Isso. Pronto.
Tenho orgulho de dizer que sou aluno da Brigada Anjos da Vida, pois sei que estou aprendendo com excelentes profissionais. Pronto, só para complementar aí, então, Marli, né? Marli Lopes. Então, o que ocorre? Se houver esse segundo acidente, certo? Realmente, ele pode ser punido, não pelo Código de Trânsito Brasileiro nesse caso. Ele vai ser punido pelo Código, através do Código de Trânsito Brasileiro se ele fugir, né? Se envolver no segundo acidente, num acidente, né? Ao transitar pelo acostamento e fugir. Aí vai ser pelo Código de Trânsito. Mas se ele se envolver, permanecer no local, prestar o socorro, aí se houver posteriormente processo, aí ele vai ser punido se houver processo, certo? Mas pelo Código de Trânsito, nesse caso, não, certo? Então, pergunta. Pode. Machine Bordados e Personalizados, ela pergunta: acho que a causa de acidente de trânsito é, em sua maioria, a mistura de direção e o álcool. Era para ser o maior valor de multa. O que é que você acha sobre isso? Bom, em relação ao álcool, realmente se tornou de maior valor, né? A partir de logo em 2008, na época era a presidente Dilma, ocorreu o que? A lei seca, 12 anos, isso, 12 anos da lei seca. Bom, até então, multa gravíssima vezes 10, era 192, se eu não me engano, e alguma coisa, né? Na época, vezes 10, então só dava 1.900 essa questão da multa, além de também detenção de 6 meses. O que ocorre? O que ocorreu em 2016? Com a atualização do CTB, a Lei 13.281, de 2016. Aumentou os valores, alterou os valores das multas, e a gravíssima passou a 295 e alguma coisa, 293, certo? 293,45. O que ocorre? Passou a esse valor, além de suspensão do direito de dirigir, certo? Teve esse valor, vezes 10, então R$3.000 vezes 10. Se no período de 12 meses só foi isso, só foi pego utilizando bebida alcoólica. O que ocorre também? Se ele passar na blitz e nessa blitz recusar fazer o teste do bafômetro, na verdade não tem, né, muitos esse teste, mas o agente de trânsito, o policial militar, ele pode filmar, certo? Teve uma lei posteriormente em 2012 que teve essa questão de respaldo, certo? De filmar, ele pode filmar e aí comprovar essa questão do uso de bebida alcoólica e automaticamente aplicar a penalidade, a multa, certo? Se a pessoa dentro desses 12 meses ter 2 multas gravíssimas por bebida alcoólica, aí já vai ser presa essa pessoa, né? Na verdade ele já vai ser detida na primeira, mas aí além disso vai ocorrer o seguinte, vezes 20 esse valor, então é o dobro. Então se é R$3.000 vai ser o dobro, certo? Além de outros danos, dependendo da situação do momento da atuação lá, certo? Algumas situações vai agravar, certo? Então o álcool realmente é um dos fatores que mais mata no trânsito, né? Certo? É um dos primeiros fatores que mata no trânsito, e aí tem sim essas rigorosidades na lei, porém a fiscalização é que não é rígida. A lei é rígida, é caro, porque a pessoa vai perder a habilitação, vai ser caçada, certo? Porém, não tem a fiscalização, não tem bafômetro, não tem a fiscalização específica para isso, certo? Então, realmente, o álcool é o que mais mata no trânsito aí no nosso Brasil. Muito acidente ainda, e realmente a minha opinião é o seguinte: tem punição? Tem. É rígida? A lei? Porém, não tem fiscalização, certo? Só temos 20 segundos de live. Meu Deus do céu. Gente, pronto. Perdão. É porque não vai dar para responder todo mundo. O pessoal veio entrar agora depois da novela. É o seguinte. Próxima live, certo? Você sugere aí pela página da Brigada. Valeu? Uma ótima noite.